Olá, pessoal! Tempinho que a prof não aparecia, né? Então, assim, hoje, dia 25 de agosto, tá? Nós temos a nossa prova de português do segundo trimestre. Então, antes de vocês realizarem a atividade avaliativa, eu quero dar uma faladinha com vocês sobre essa provinha. Super tranquila, tá? Super fácil, tenho certeza que todo mundo vai sair super bem, tá? Para começar, vai ter um texto, vocês vão ter que ler esse texto com muita atenção. Esse é o maior segredo, tá? Ler com muita atenção, pode ser 2 ou 3 vezes, bem tranquilos, e depois vão responder as perguntinhas de interpretação de texto, tá? Também eu vou pedir para vocês escreverem a ideia principal desse texto. O que é a ideia principal do texto? O assunto do texto. Sobre o que o texto fala, tá? Vocês vão escrever, quando a prof pedir qual a ideia principal do texto, qual o assunto daquele texto. Depois eu vou pedir para vocês fazerem um breve resumo do texto. Quando vocês têm que escrever um resumo do texto, não pode esquecer de colocar um pouquinho do início, um pouquinho do meio e como que terminou a história. Não é apenas copiar uma parte do texto, é fazer um apanhado geral. Eu sugiro que vocês contem com as palavrinhas de vocês, como vocês estivessem contando para alguém como é o texto. Então escrevam ali com as palavrinhas de vocês, tá? Um pouquinho do início, um pouquinho do meio, e não esqueçam de colocar como que terminou a história, tá bom? Depois vai ter uma palavrinha para vocês procurarem no dicionário. Escrevam apenas o significado que se encaixa com o texto. Quando a gente acha uma palavrinha no dicionário, tem vários significados ali, né? Vocês vão anotar na prova, escrever na prova, aliás, apenas o significado que se aplica ao texto, que combina com o texto, tá? Daquela palavra, certo? Depois vai ter também substantivos. Lembram? O que é substantivo? Substantivo é aquela palavrinha que dá nome a tudo, tá? Dá nome a pessoas, são os substantivos próprios, dá nome a lugares, substantivos próprios, dá nome a lojas, substantivos próprios, dá nome a coisas, substantivos comuns, objetos, substantivos comuns. Então, tudo que nomeia é substantivo. Nesse trimestre, a gente trabalhou número, grau e gênero. Número do substantivo, o que é? Singular e plural. Singular é quando se trata apenas de um elemento, né? Plural é quando é mais de um, né? 2 ou mais. Grau do substantivo, diminutivo, aumentativo. Diminutivo quando pequeno, aumentativo quando aquele objeto, como aquela coisa, quando aquilo é maior, é grande, tá? Gênero do substantivo, masculino ou feminino, né? Muda o substantivo de acordo com o gênero, se é masculino, se é feminino. Não se esqueçam que tem alguns que não mudam, né? Que a gente chama comum de 2 gêneros, né? Então, tem alguns substantivos que não mudam, né? Também terá na provinha de hoje adjetivos. Lembram os adjetivos? Tudo que exprime qualidade, que descreve como é aquilo, aquela pessoa ou aquilo, aquele lugar. Quando está dando uma qualidade, adjetivo, tá? Começamos também, bem no início, né? Verbos e ação verbal. Também tem um pouquinho na prova. Porém, a prova vai pedir apenas que vocês completem frase com o verbo. Eu vou dar o verbo e vocês têm que cuidar para combinar com o restante da frase, né? Não pode falar que nem índio, né?
Eu gostar de sorvete. Tem que adaptar o verbo para que combine com a frase, né? O que é verbo mesmo? Aquela palavrinha que indica ou uma ação, ou um fenômeno da natureza, ou um estado, né? Sentimento. Por fim, né, teremos também um pouquinho de sílaba tônica, separação de sílabas das palavrinhas. Cada vez que a nossa boca abre para falar uma palavra, é uma sílaba. E sílaba tônica é aquela sílaba mais forte da palavra, aquela sílaba pronunciada com mais força, tá? Então, assim, ó, bem tranquila essa provinha. Quero todo mundo gabaritando, certo, pessoal? Boa sorte, façam com bastante calma e depois eu digo como vocês foram. Bora lá, todo mundo fazendo a provinha? Tchau, pessoal, até amanhã.